Então Caleb levantou a sua voz e disse a Josué: Josué, lembre-se do que o Senhor disse a Moisés. Lembre-se daquela promessa para o homem de Deus a respeito da sua vida e da minha vida, quando nós estávamos em Cádiz Barneia. Lembra-te da promessa que Deus fez para você e Ele fez para mim. E a mesma coisa acontece na história da nossa vida. Nós temos um treinador, nós temos alguém que nos conhece, conhece o nosso talento, conhece a nossa personalidade, conhece as nossas habilidades, conhece quem nós somos, e Ele sempre tem o melhor lugar para desenvolvermos o nosso propósito nessa terra. Por toda a narrativa bíblica, ela quer dizer que existe um lugar certo para você florescer. Existe um lugar que, se você estiver nesse lugar, você vai prosperar. Por isso, prosperar no sentido de desenvolver o propósito de Deus na sua vida. Por isso o título de hoje, quarta e último episódio da série é: procura-se o lugar certo para viver o propósito de Deus. Existe um lugar certo para que você viva o propósito de Deus. Amém? Eu quero destacar 3 pontos importantes para que a gente possa aprender como, de que forma nós identificamos e sabemos qual é o lugar da promessa de Deus, o lugar do cumprimento do propósito de Deus para a nossa vida. Vocês estão dispostos a ouvir isso agora? Número 1, rapidamente. O lugar do propósito de Deus é promessa e não sorteio. Eu amo essa ousadia e esse coração desse homem que está agora com 85 anos. A chama ainda queimava no peito dele e ele estava dizendo: sorteio não me dá garantia, a promessa me dá. Porque Deus tem promessa para aqueles que permanecem fiéis. Porque se você está aqui nessa noite e você é um seguidor de Jesus, escute muito bem o que eu vou te dizer. Nós não vivemos pelo que vemos, nós não vivemos pelas circunstâncias, nós não vivemos pelo que os outros acham sobre a nossa vida. Nós vivemos por fé naquilo que a Bíblia fala sobre nós. E quer saber de uma coisa? A Bíblia tem promessa para você. Deus tem um plano na sua vida desde o ventre da sua mãe. Você foi criado de propósito. Por isso não me importa o sorteio, cancela ele, porque Deus tem promessa na minha vida. E escute a dica que eu vou te dizer. Muitas vezes o lugar que você quer estar não é o mesmo lugar que Deus quer que você esteja. Muitas vezes você vai dizer: mas Senhor, olha aqui, olha só esse lugar, eu preparei ele com tanto carinho, eu já organizei tudo, está tudo esquematizado, eu só preciso que tu assine o contrato para eu ficar aqui morando nesse lugar. E ele, jovem, simpático, 33 anos, cabelo pelos ombros, que não machuca ninguém, sorridente, ele vai dizer: mas Maurício, eu tenho um outro lugar para ti, que é lá naquele outro caminho. E eu vou te dizer, esse caminho talvez não seja o mais fácil, esse caminho talvez não seja o mais bonito no início, mas depois você vai desejar todos os dias da sua vida ter vivido, desde que você nasceu, no lugar do propósito de Deus para a sua vida. Agora eu vou fazer uma pergunta mais desconcertante. O lugar que você está vivendo hoje é o lugar do propósito de Deus para a sua vida? Número 1, é promessa, não é sorteio. Número 2, o lugar do propósito de Deus é conquistado com fé e coragem. O lugar do propósito de Deus é conquistado com fé e coragem. Por toda a Bíblia você vai encontrar Deus falando com homens, usando homens e mulheres, usando essas pessoas, e o tempo inteiro dizendo essa palavra: aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Continue firme, olhe para frente, não olhe para trás. Te esforça, tem de bom ânimo, permanece firme. Conquistem o reino com força, com esforço, com violência. Andem, sejam firmes. Por toda a Bíblia, Deus usa pessoas que buscam os planos de Deus para a sua vida, ou vivem o propósito de Deus para a sua vida, com fé e coragem. E um dos motivos que muitas pessoas não vivem com fé e coragem é porque tem medo, e tem alguns tipos de medo. O número 1 é medo do que os outros vão pensar, medo das pessoas. O que vão dizer? O que os outros vão pensar? Eu tenho uma reputação. Caleb foi lá e ele disse: olha, eu sei que vocês estão aqui tudo reunido, eu sei que vocês já fizeram o sorteio, mas eu não ligo para o que vocês pensam e nem o que vocês estão combinando.
Eu tenho promessa na minha vida. Eu não ligo para o que vão pensar. Ele foi lá e disse: eu tenho um lugar da promessa. Deus te chamou hoje para ter coragem, fé e ousadia. Outro tipo de medo, medo das dificuldades. Vai ser difícil demais, vai ser trabalhoso demais. Eu vou ter que mudar minha agenda. Agora eu vou abrir minha casa, o povo vai bagunçar, eles vão entrar na minha vida, vai ser difícil. E a parte que eu mais amo dessa história é essa. Caleb, quando foi a primeira vez, tinha 40 anos. Passaram-se agora 45 anos. E ele é o auge dos 85 anos. Ele está dizendo: eu estou com 85 anos, mas eu tenho a mesma força de quando eu tinha 40. Ele estava dizendo: olha só, deixa os lugares mais fáceis para os agricultores. Deixa os lugares mais tranquilos para os levitas tocarem os seus instrumentos. Eu sou um guerreiro. Eu fui criado com um propósito eterno. Meu Senhor me vocacionou. Ele me chamou. Me dá a terra mais difícil. Eu quero a montanhosa. Eu quero a que mora gigante. Porque é lá que Deus vai cumprir o propósito dele na minha vida. Aqui nessa casa, discípulo de Jesus enfrenta o medo. O último medo é o medo de falhar. Esse é o medo que ataca quase todo mundo. A maior parte das pessoas aqui hoje, a maior parte das pessoas está dentro desse medo, o medo de falhar. Com o medo de falhar, muitas pessoas nem começam a fazer alguma coisa. Ah, mas se der errado. Ah, mas se eu me quebrar. Ah, mas se eu tiver que voltar atrás. Ah, mas se o dinheiro acabar. Ah, mas se der errado. Caleb disse isso. Olha só, eu estou com 85 anos, mas eu tenho a mesma força de 45 anos atrás. Eu não tenho medo de falhar. E ele repete isso: se o Senhor estiver comigo, nós venceremos essa batalha. Que áreas da sua vida exigem de você fé e coragem para que você faça as mudanças necessárias para viver no lugar do propósito de Deus para a sua vida? É promessa, não é sorteio. É conquistado com fé e coragem. Terceiro e último para terminar: o lugar do propósito de Deus é conduzido por Ele mesmo. O lugar do propósito de Deus é conduzido por Ele mesmo. Eu amo isso. Eu amo que é Ele quem coloca o desejo no nosso coração. E é Ele que se responsabiliza pelo cumprimento do propósito dEle na nossa vida. A única coisa que Ele requer de você e de mim é o quê? Obediência. É Ele quem nos chama. É Ele quem nos capacita. É Ele quem nos envia. É Ele quem cumpre. A única coisa que você precisa fazer nessa noite, enquanto o Espírito Santo fala ao seu coração, é obedecer a sua voz. É dizer sim a tudo aquilo que Ele está falando no seu coração. E aí ele termina concluindo dizendo o seguinte: o autor escreve isso: por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb. Por isso, porque ele foi fiel, porque ele foi obediente, até hoje, aquela é a terra do propósito de Deus. Aquele é o lugar do propósito de Deus. Deus mostrou o propósito e Ele mesmo realizou. Eu amo sempre essa ideia de mais uma frase que diz o seguinte: Deus cumpre o seu propósito através de nós e apesar de nós. É tudo com Ele. É tudo sobre Ele. É tudo a respeito de você ser obediente. Você está entendendo a essa altura dessa mensagem, a essa altura dessa série, que é tudo sobre Jesus, gente.